ministério, quer dizer, um serviço espiritual. Nós servimos uns aos outros. A gente vê isso lá em Atos 2, 42 à frente, que os discípulos vendiam tudo, vendiam os bens para ajudar aqueles que tinham necessidade. E de casa em casa se partia o pão. Quer dizer, essa comunhão não era reservada apenas a um local, mas dentro das casas faziam os cultos, celebravam-se as ceias. A igreja é coluna e fundamento da verdade, é ela guardiã da verdade do Senhor. E nunca nós passamos por uma situação tão delicada quanto a que nós estamos vivendo nesses dias. Heresias, heréticos, falsas igrejas, falsos profetas, falsos pregadores, falsos cantores, mas o Senhor conhece o coração de cada um. A igreja é o povo que é possuidor de uma esperança futura. Somos o único povo que Deus prometeu abençoar. Ele não prometeu abençoar a Land Rover? Não prometeu abençoar a Coca-Cola, até porque na época não tinha. E mesmo na sua presciência, Deus sabia que iria existir. Deus não prometeu abençoar nenhuma outra instituição quanto esta igreja. Ele prometeu abençoar a sua igreja e disse que as portas do inferno, da morte, não poderiam contra ele. Quando a gente diz assim, porta do inferno, imediatamente vem aquela coisa que é o diabo. Mas vou dizer para você que não é. O diabo não tem poder sobre o inferno. E há uma falsa teologia que foi pregada há muito tempo, de que o diabo, Jesus tomou do Satanás as chaves, né, do inferno, da vida e da morte. Não tem lugar nenhum isso escrito. A Bíblia diz que o inferno, aí vem o que é bizarro contra essas pregações, foi preparado para quem? Para o Satanás, o diabo e seus anjos. Como é que foi preparado para ele? E muita gente acha que ele é o gerente do inferno. Quando se fala de Hades aqui, as portas do inferno, no grego, em hebraico, Hades, Sheol no hebraico, dá a entender de morte, de sepultura, daquilo que está indo para a cova. Então, quando se morria, de acordo com o gnosticismo, uma heresia maligna, que ligava-se mais para o materialismo também, dizia que, bom, depois da morte acabou, a coisa se acabou, pronto, o negócio não tem mais. Aí o materialismo crescente começou a vir, especialmente na igreja de Tessalônica, veio na igreja de Corinto, e Paulo lançou aquele capítulo 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses, para combater a falsa teologia de que quando você morre, acabou tudo. E aí muitos crentes na igreja estavam ficando desconsolados, tristes. Aí ele fecha lá o versículo 18, e muitos crentes pensam que aquilo é para a gente. Portanto, consolai-nos uns aos outros com estas palavras. Não é para nós, em primeiro lugar, por interpretação, seria por aplicação. Como assim, pastor? Deu um nó. A frase está sendo dita para a igreja de Tessalonicenses, quando Paulo revalida que Jesus de fato morreu, mas que Jesus ressuscitou e que em breve ele voltará, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, ante o toque da trombeta, o soar da trombeta de Deus. Depois, os que estiverem vivos, na época desse acontecimento, serão arrebatados e nos encontraremos com o Senhor dos ares, com esse que já foram chamados. Amém? É preciso que a gente sempre entenda o que a Bíblia Sagrada está colocando. Portanto, eu te digo que tu és crente sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno só tem respeito à morte, só tem respeito, não é por Pedro, não é por nenhum dos discípulos, nem por mim, nem por você, porque todos nós estamos fadados a morrer. Mas o único que teve poder de morrer e ressuscitar, de fato, por si mesmo, foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ele desafia, não só desafia, não é questão de desafiar, isso é muito longe do entendimento. Ele, na verdade, controla a morte. A gente às vezes quer personificar
as ações de Deus com as ações humanas. E o ser humano desafia o cão, Deus não desafia não, Deus bota ele no lugar dele. Ele é a autoridade suprema. A morte é um anjo maligno, não sei. É o anjo da morte. Bom, é um ente que Deus escolheu. Eu não acho que seja demoníaco, eu não acho. Eu acho que seja um agente de Deus, dos anjos, que foi tomada esta responsabilidade. E no dia que o fulano, a beltrana ou ciclano está determinado para morrer, ele vai lá, chega, seja de uma bala, seja de uma morte desgovernada, como morreu ontem ali o cidadão ali no balão, né? Morreu. Seja, dorme e quando é de manhã, acorda morto, né? É assim que pode isso. Como diz assim? Pô, acorda morto. O pessoal disse que acorda morto. Não acorda morto, não. Não acordou, está morto. Pastor, isso é bíblico? É. A Bíblia diz que nós já nascemos com o dia certo de morrer. Está escrito. Não tem para onde correr. E aí vai. Seja por lá, morreu de uma forma tão trágica. Bom, não importa se ficou só um bagaço. Importa que se estava crente em Cristo Jesus, o Senhor tomou e está lá na glória. Louvado seja o Senhor. Diferente de quem a gente vai muitas vezes para o velório e pergunta: aceitou Jesus? Diga para mim se não dói no coração o negócio desse. Aí diz assim: não. É crente? Não. Se reconciliou? Não. Deu tempo? Não. Aí imagine fazer um culto, um velório, numa situação dessa, pessoal. É complicado. E ainda tem aqueles que na hora querem mandar o corpo 2 vezes para o inferno. Então pode dar para alguns não sabem não. Mas graças a Deus que o Senhor disse que o poder da morte está e da vida está com ele. Ele diz aí no outro texto: vocês temem os homens? Eu digo para vocês, não temam. Temam a Deus. Por quê? Porque ele tem poder de matar e de lançar o corpo no inferno. É ele que lança, certo? Se o homem não aceitar Jesus, não se reconciliar com Deus. E aqui a igreja é tanto invisível quanto visível. Invisível é um conjunto dos crentes verdadeiros unidos por sua fé em Cristo Jesus no mundo inteiro. E a igreja visível consiste de congregações como essa, compostas de crentes vencedores. Tá certo? Então, diante desta palavra, agradecemos em Deus os serviços do nosso presbítero Cleitomar, sua esposa, sua família, aqui. Desejamos muito sucesso. Seja bem-vindo de volta à sede, tá? E o senhor Luiz Carlos, stand up, please. Fique de pé, por favor. Senhor e sua família, fique aqui da minha esquerda.